Olá pessoal, me pediram para falar sobre anjos, o que são anjos? Então vamos lá. Anjos na realidade são espíritos criados por Deus, que Ele está à disposição daqueles que vão herdar a salvação. Então eles são separados em grupos no mundo espiritual, que são hierarquias, e cada hierarquia tem um nível de comando do que eles realmente fazem. Então a gente tem anjos que protegem, tem anjos que são mensageiros e anjos que trabalham na área de adoração. Então, esse da adoração é o que fica toda vez que, como um chefe de Estado, igual um presidente dos Estados Unidos ou de outro país, quando ele visita uma região, vai todo aquele grupo de segurança e prepara o local, deixa tudo pronto. Então, tem os anjos que ficam com Deus que fazem isso. E o nome de anjo, a gente não deve ficar colocando o nome de anjos como muita gente acredita em angiologia. Não é bom fazer isso, porque os anjos foram feitos para aqueles que vão herdar a salvação, aqueles que confessam Jesus como único Senhor e Salvador e se tornam filho de Deus. Esses sim vão herdar a salvação. Então não tinha por que Deus deixar anjos espalhados para todo lado, sendo que as pessoas não têm compromisso nenhum com ele, nem de querer ele. Então muitas pessoas são protegidas por anjos, são socorridas por anjo. E também a Bíblia tem um trechinho interessante que diz assim, que até no livro de Hebreus, se eu estou bem lembrado, que muitas pessoas hospedaram anjos em casa e não sabem que eram anjos. Eu tive algumas experiências bonitas em relação a isso. Quero falar também sobre a força de um anjo, que muitas pessoas, às vezes, dentro de alguma religião, falam que viu um anjo, que viu aquela coisa toda. Eu te falo que ver um anjo, a energia, a força dele é tão forte que acontece com a pessoa igual Ezequiel. Se você chegar a ver um anjo na sua frente, de uma vez ele aparecer, você não consegue olhar para ele, que reluz muito. E ao mesmo tempo você se prostra, não porque você está se prostrando para adorar ele, porque eles não aceitam a adoração de seres humanos nenhum, eles não aceitam. Eles estão para poder servir a gente, não para poder adorar a gente. Isso é uma lei que foi colocado pelo próprio Deus, e eles respeitam muito. Então esses anjos são fortes, não existem anjos fracos. Eu vi uma vez, que eu tenho até esse cartaz guardado, uma igreja, uma vez evangélica, uma igreja, ela fez um cartaz, um panfletinho espalhou, que era uma oração de troca do anjo, pedindo para se trocar o anjo, que o anjo que estava usando já estava enfraquecido. Não existe isso. Não tem esse negócio. O anjo de Deus que vem por parte de Deus, ele pode ser o menor que for, ele é mais forte do que muita coisa que vocês imaginam no mundo espiritual. Então, um anjo, ele derrota uma legião de demônio inteira. Então, uma legião de demônio corresponde em média de 6 a 10 mil por cada legião. Então, tem que compreender isso. E a energia de um anjo, se a pessoa ficar na frente dele, ela cai, ela vai boca no chão, porque o corpo não aguenta, a energia é forte. Quando o anjo é mudado, a questão dele como pessoa, igual na Bíblia mostra que Ló, na região de Sodoma e Gomorra, teve anjos que visitou ele, que ficou na casa dele, comeu com ele, depois foi embora, mas poder proteger a saída dele da cidade, e ver que as pessoas não maltratassem ele. Então, existem anjos que foram feitos para poder estar na guarda de Deus, não guardando Deus, que ninguém precisa poder guardar Deus, mas na questão assim, esses anjos que ele prepara o cântico, ele prepara a atmosfera de adoração para a chegada da energia de Deus ali. Então, os anjos que protegem só foram feitos para os filhos, não existe anjo que protege Deus, não precisa disso. E também não existe anjos da guarda, existe anjos que guardam. E uma coisa linda também, que muita gente não sabe, existem anjos preparados para poder atuar dentro de fórum, dentro de hospitais, anjo que trabalha com a cura. Eu percebi que os religiosos estão orando, pedindo para que anjos venham dentro de um local, pedindo que venham os anjos, um tipo de anjo trabalhar ali. Então, para cada país tem uma quantidade de anjos que trabalham. Quando eu vou para os Estados Unidos, fazer trabalho forte lá, na minha viagem eu peço para Deus, eu já cheguei a sentir isso dentro da troca, chegando no território dos Estados Unidos, a troca espiritual dos anjos que já trabalhou comigo lá.
Então, quando eu vou viajar, eu peço para que seja trocado os anjos que atuam comigo aqui para que atue lá, porque lá eu tenho que respeitar que é outra, porque os anjos têm uma hierarquia de anjos segundo o que existe no país, segundo a energia que existe no país, segundo os tipos de demônio que atuam. Porque quando a pessoa nasce, existe vários anjos que ficam assistindo o crescimento daquela pessoa. E se a pessoa é mais voltada para Deus, ela é oferecida a Deus, ela compreende que ela tem Jesus como um Senhor e Salvador da vida dela, aí aqueles anjos ele passa a proteger. Mas tem muita guerra espiritual para poder manter. Às vezes você está aí andando com tanta coisa que aconteceu, já sofreu acidente, ou já teve doença e tudo mais, mas saiba que graças a Deus ele colocou o anjo para poder cuidar de você. Se não tivesse sido o anjo, muitas vezes você nem estaria aqui. Como eu também já fui protegido de acidentes de automóvel, tanta coisa que aconteceu. Então, anjos são espíritos ministradores, espíritos por parte de Deus, que ele tem energia suficiente para poder proteger, ele consegue, entre um acidente, se colocar na frente da situação. Então, tem muita coisa que é misteriosa para muitos, mas isso é questão dos anjos. Então, o anjo Miguel, ele tomou o lugar de Lúcifer, porque ele é o anjo que toma conta de todas as hierarquias. Tem os anjos que são a parte de adoração, tem os anjos que são os mensageiros. Então a gente tem relatos da Bíblia que só fala de 3 grupos de anjos. Fala Gabriel, da linhagem de Gabriel, a palavra Gabriel é mensageiro, é a tradução dessa palavra. O anjo Rafael, que o pessoal coloca, Rafael significa cura, entendeu? Então não quer dizer que existe anjo Rafael da cura, não tem isso. Então as pessoas colocaram como Rabuyahá e vários outros aí que as pessoas adoram e acreditam nisso. E não se deve acender vela para anjos, os anjos não aceitam isso. Se você acender a vela para um anjo, achar que é para um anjo, você está acendendo para um demônio, não é para um anjo. Eles são espíritos de luz, ele não precisa de vela para ele, para poder chamar ele para lugar nenhum. Se você invocar um anjo e achar que vê um anjo conversar com você, ele não vem. Vem um espírito maligno, com jeito de bom, com característica de anjo, mas não é. Então tem que tomar cuidado com isso para poder fazer o melhor. Então eu espero que vocês compreendam que anjos justamente isso, são espíritos ministradores que foram preparados para nós, os que são considerados que querem ser filhos e que são filhos de Deus e tem Jesus como um Senhor Salvador da vida, tá bom? Um grande abraço.